Caranguejo Atômico Spin-off. Fala, galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico Spin-off. Esse quadro aqui do podcast do Caranguejo Atômico, que a gente assistiu alguma coisa, a gente jogou alguma coisa, a gente reviu, a gente gostou, a gente não gostou, a gente junta uma galera boa aqui e começa a debater sobre as obras que a gente tanto gosta ou não gosta, né? E hoje não é diferente, hoje é um episódio muito especial, com um convidado mais especial ainda, que eu vou apresentá-lo já já. E hoje falaremos, cara, sobre a mais nova aquisição aí da Amazon Prime, né? Que entrou os filmes, os 4 filmes, que eu até escutei uma galera brincando, uma trilogia de 4 filmes, que foi lançada aí na Amazon Prime. Hoje falaremos sobre ele, Rebuild of Evangelion, essa nova visão de ver Evangelion da série clássica aí de 1995. Nova entre aspas, né? Porque é uma série de filmes que tá aí há bastante tempo, mas teve a sua conclusão com seu 4º e último filme neste ano que estamos gravando, o ano de 2021. E para participar aqui desse podcast mais que especial hoje, retomando aí nosso podcast aí de Evangelion, porque a gente gravou um em 2019, quando foi lançado ali na plataforma da Netflix, a série original, o Neon Genesis Evangelion, né? Tô aqui com Paulo Silva. E aí, Paulinho, tudo certo? Tudo certinho, vamos lá preparar porque tem muita coisa pra conversar aí, hein? Muita coisa nova de Evangelion, que era uma coisa que não esperava, né? Eu tava um pouco off de Evangelion, quando fui ver tinha muita coisa nova, visões diferentes desse anime tão clássico. Sim, eu sou Guilherme Gomes e, cara, tenho hoje a honra... Só eu não, né? Vocês também que estão escutando vão ter a honra de ter aqui a presença dele no Caranguejo Atômico pela primeira vez, espero que não a última, o Dogma do canal Universo Evangelion. E aí, Dogma, tudo certo, cara? Fala, galera, o Universo Evangelion tá começando. No vídeo de hoje é um podcast especial. Muito bom, cara. Pô, quem é fã aí deve estar pirando agora, velho. Finalmente, depois de tantos anos, né? Alguém me convidou. Vamos falar de Evangelion, com certeza, por que não? Acho que agora é o melhor momento pra falar de Evangelion, né? Para 880, já disse que isso não existe, mas para, entre aspas, né? Teve muita gente que gostou, teve muita gente que não gostou. Depois eu quero dar minha opinião relacionada a porque quem gostou, para quem não gostou. Porque às vezes tem muito a ver com a proposta do Rebuild of Evangelion. A gente vai chegar lá ainda. Sim, verdade. Rebuild of Evangelion aí, que é essa nova série de filmes, que a proposta foi trazer uma visão diferente, talvez uma visão atualizada, talvez a visão que o autor queria trazer lá na década de 90, começo dos anos 2000 e não pôde por problemas de produção. Vamos debater se essa visão nova, atualizada do Evangelion foi boa, foi ruim, o que é que tá de novo, o que é que melhorou, o que é que piorou. E hoje é o dia para se falar de Evangelion. E sempre é bom falar de Evangelion, porque Evangelion é muito bom. Essa é a grande verdade. Mas antes da gente começar, eu queria avisar novamente a vocês aí que são novos, que provavelmente vieram aí pelo Universo Evangelion, que para escutar o podcast do Caranguejo Atômico e todos os seus quadros é no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcast, no Castbox, no Amazon Music e também no nosso site caranguejoatômico.com. Lá você consegue escutar todos os episódios bonitinhos do Evangelho antigo que a gente gravou, dos novos filmes que estão saindo por aí e tudo que a gente gosta de sentar e conversar, você tem acesso nessas plataformas aí para escutar o podcast do Caranguejo Atômico. Mas o Caranguejo Atômico é muito mais do que um podcast, né não, Paulinho? Onde é que as pessoas podem conhecer nosso trabalho em outras plataformas? Exatamente, você pode encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, @Caranguejo Atômico Podcast, no nosso Twitter, @CaranguejoAT, no nosso YouTube, que temos uma série de vídeos bem legais lá, Caranguejoga, que em breve vai voltar. Temos também compilados nossos vídeos da Twitch, então acesse lá youtube.com/Caranguejo Atômico e, como eu falei antes, na própria Twitch, onde temos lives todos os dias, ou quase, twitch.tv/Caranguejo Atômico, então segue a gente lá pra bater um papo muito massa enquanto a gente dá aquela jogatina nem sempre tão vitoriosa assim. Spin-off. Então, pessoal, chegamos a 2021, temos aí o 4º e último filme dessa série Rebuild of Evangelion, né? Que tem a proposta de recontar ou contar novamente a história de Evangelion, trazer para um público novo,
que talvez não conhecia Evangelion, talvez conhecesse, feito o Paulo, né, que quando gravou aquele nosso primeiro episódio lá, que vai estar linkado também aí na descrição do podcast, pra você escutar depois desse, ou então escuta antes aquele, vem pra cá. Assim como os filmes e a série, você escolhe a ordem que quer fazer. É uma proposta nova de ver Evangelion, ao mesmo tempo que é muito... É similar a algumas coisas, muitas coisas são muito familiares pra quem já assistiu, pra quem curtia a série de anime antigamente e que tá disponível aí, feito a gente falou, na Netflix. Essa série de filmes tenta buscar um público novo, mas também tenta talvez agradar o velho fã. Vamos discutir isso aqui hoje. Lembrando, pessoal, que Caranguejo Atômico Spin-Off, esse é repleto de spoilers, diferente do nosso programa tradicional numerado aí. Não teremos um bloco sem spoilers aqui, porque os filmes, como já dito, estão todos lá disponíveis na plataforma da Amazon Prime. Então corre lá para assistir os filmes e depois retorna aqui, se você não se importar com spoiler, retoma aqui pro podcast. E vamos ter um bate-papo bem legal aí, né? Então, antes de mais nada, eu já queria agradecer aí o Dogma do Universo Evangelion lá no YouTube. É um canal maravilhoso para quem curte Evangelion, quem tem muitas dúvidas, que eu sei que muita gente tem dúvidas sobre o clássico, tem dúvidas sobre esse rebuild, tem dúvidas sobre um bocado de coisa. Então é um canal excelente aí. Eu sou muito fã, estou muito feliz dele ter aceitado o convite. E lá ele debate teorias, coisas já estabelecidas e tudo mais. Então, já agradecer desde o começo aqui do pod a sua participação. Tenho certeza que vai tirar dúvida de muita gente. Tenho certeza que vai tirar dúvidas da gente aqui também, né? Minha e de Paulinho, sobre muita coisa que a gente assistiu e talvez não tenha entendido muito bem. Mas eu já vou começar com uma pergunta aí. A gente lá no podcast do Caranguejo que a gente fez sobre a série falou um pouco como a gente conheceu o Evangelion, a série clássica e tudo mais. E agora eu quero escutar de você. Como você conheceu o Evangelion? Como é que você se apaixonou por essa loucura de robôs gigantes? O que te motivou a fazer o canal? Passar essa informação pra galera, esse conhecimento? Então, a gente tem que começar lá do começo, né? Primeiramente, que lá em 99 para 2000, era moleque na época, né? Sim. Veio a Locomotion pra cá. E a Locomotion era TV a cabo, né? Paga e tal. Sempre foi muito humilde. Só que na época, quando começou o Evangelion, o pessoal falava muito. Mas eu nunca tinha assistido, nunca tinha sabido de nada a respeito. Só quando eu ouvi o nome Evangelion, na minha cabeça via Evangelho Sim. do cristianismo. Era automático isso. E era curioso, mas espera, um anime com o nome evangélico, isso já vinha na minha cabeça, né? E cara, foi uma doideira porque durante todo o tempo que a Locomotion ficou sendo exibida, e até quando entrou o Animax, que eu não conhecia Evangelion, o pessoal falava muito na classe, muito em tudo que é lugar. Só que ninguém falava o que eu assisti. O pessoal falava que era alguma coisa relacionada com céu, Deus, Jesus Cristo, anjo Sim. e tal. Aí o pessoal não entendia muito bem, alguns não entendiam muito bem, e alguns queriam crescer muito o sensacionalismo em cima. Uhum. Só que aí, na época, também a gente teve problemas de pais, né? Os pais chegavam falar pros filhos lá, não quero que você assista nada. Um amigo meu, por exemplo, teve a televisão dele vetada por conta do Evangelion, que chegou pros pais dele que o Eva, ele era um anime anticristo. Sim, tinha essa pegada, né? Nossa. Satanista, Yu-Gi-Oh! Era satanista, Sakura idolatrava a lua e o sol. Pura ignorância, né, velho? Pura ignorância do pessoal. E daí se estendeu por um bom tempo. Até que em 2007, já foi tarde, né? Sim. Começou em 2007. Eu conheci a minha namorada, hoje é minha esposa. Fãzaça de Evangelion. Aí ela me convidou um dia, na época a gente só tinha amizade, pra ver algumas coisas na casa dela, de anime, inclusive, né? Ela é o otaku de sempre. E ela me mostrou um episódio do Evangelho, mas a primeira pergunta que ela fez, você conhece Evangelho? Eu falei, só ouvi, nunca comi, só ouvi falar, né? Ela me questionou, eu falei, olha, eu ouvi muito falar sobre isso, mas eu vou te mostrar. E o primeiro episódio que ela mostrou foi a Azukataka, que é o episódio número 6, se não me engano, onde ela entra na unidade 02 e sai pulando em cima dos navios. E eu achei aquilo fantástico. Sensacional, né? E olha que era antigo, tá? A gente tá falando em 2007, a gente já tinha animação com boa qualidade. Eu achei aquilo muito legal como a cena foi montada.
não é a questão da cor, do anime, separado ali, não é a questão. Assim, a questão é a cinemática, como foi montado, o Evangelion pulando em cima dos navios e tudo mais. Eu achei aquilo muito bacana. Não demorou muito tempo, ela falou, você gostou? Gostei, então eu vou te dar aí pra você assistir com calma, né? A animação, eu te levo na sua casa, tinha DVD, então ela foi me emprestando para eu assistir. Uhum. E eu fiquei maluco, porque depois que eu assisti os 26 episódios, não entendi nada. Eu cheguei pra ela e falei, olha, isso aqui não é um anime normal. Porque eu assisti tudo, me parece que no final tudo foi um sonho, mas ela me falou, calma, você tem que assistir com calma, você tem que reassistir de novo, vai pegando os esqueminhas com calma. Daí, por conta do fascínio de ter assistido a série, eu considero que foi conhecer Evangelion de verdade quando eu cheguei até o Rebuild, o 2.0. Porque Sim. quando eu assisti os 26 episódios, quando eu assisti a animação clássica, que tem 2 filmes, né? O Death and Rebirth e o The End of Eva, que eu fiquei maluco. Aí fui pro Rebuild of Evangelion. Aí depois, cara, eu me catei de 1 a 3 meses pesquisando na internet o que eu não entendi. Sim. Aí eu me dei conta que eu tinha ficado muito fã. E foi anos assim, foi muito tempo dessa forma. Até que chegou um dia, ela me encorajou, por que você não fala isso aí no YouTube? Ah, mas não tem público, talvez não dá certo. Mas se você não fazer, não tem como saber, né? Falei, beleza, o objetivo foi muito simples, era fazer para uma coisa que não tinha no YouTube, e segundo, era para mim conversar com os colegas que são fãs de Evangelion também, porque aqui na minha cidade eu não vou conversar com ninguém sobre Eva, cara, não tem como. Sim, sim. Pois é, velho, eu acho que Evangelion tinha isso na galera que assistia, né? Principalmente quando você assistia muito novo. Eu era da época, assim, a primeira vez que eu assisti, eu era da época que eu assistia Dragon Ball, Pokémon, Digimon, sabe, Inuyasha, então, sem tirar o mérito deles, mas é uma história mais palatável, é uma história que você consegue digerir de forma mais simples, são temáticas mais didáticas, né? Ele vai explicando direitinho o que é que tá acontecendo em tela. E Evangelion não, é aquela loucura psicodélica. E o filme que veio com essa proposta na época, o End of Evangelion, veio com essa proposta de, não, agora vai ser o final dos finais, vai explicar tintim por tintim. Trouxe mais dúvidas na época, aquele show visual que pra mim é lindo até hoje. Tudo de Eva, assim, é um primor até hoje de animação. Naquela época eu acho que Eva entrava no hall, assim, das grandes animações dos anos 90, assim, né? Ou um pouquinho mais do final aí dos anos 80, assim, que era o que? Era Cowboy Bebop, Akira, Berserk e o Evangelion, né? Tinha os pilares. Então, realmente, muita gente não entendeu nada na época, teve que correr por fora. A internet, assim, a gente tinha muito conteúdo que não era de conhecimento de todo mundo, não era tão fácil, de fácil acesso, até pra galera que não falava inglês e tudo mais. Não falava inglês, imagina japonês, pra poder entender e buscar mais. Hoje em dia, não, canais feito o seu, o finado Video Quest também, que eu gostava pra caramba, do Kitsune lá, ele falava bastante de Evangelion, então... são trabalhos feitos o seu, cara, que fazem as pessoas entenderem mais sobre a obra. E hoje é um grande momento, eu acho que é um ótimo momento para as pessoas virarem fã de Evangelion, né? Chegou na melhor fase, porque agora tem tudo, né? É tudo mais facilitado, né? Aham. E pra mim, muita gente não comenta isso. Na verdade, acho que eu vou comentar isso aqui agora, aproveitar a oportunidade. Opa, vamos lá. Assim, pra quem não considera o Evangelion um anime muito bom, que eu entendo perfeitamente, porque é uma questão de gosto, talvez o maior mérito do Evangelion pra mim, na minha opinião, como foi, e nem se eu fosse fã, tá? Como telespectador consumidor, Uhum. é o tipo do anime que ele vai forçar você a entender alguma coisa. Tá? Você Sim. pode assistir Dragon Ball, pode assistir Naruto, você tem todo esse direito. Essas séries assim, Shonen, elas vão explicar pra você de uma hora ou outra, sem precisar que você saia procurar lá fora. Sim. Então, Evangelho guarda pra mim um grande mérito que força você a entender dentro do universo dele ou fora. De repente você tem que entender um pouco de física pra entender de Evangelion, não dá pra entender essa parada. Então essa coisa louca da filosofia do Evangelion força você a correr atrás de alguma coisa extra pra você entender qual que é a mensagem do anime. Uhum. Entende? Eu tive que ir atrás e aprender Kabbalah por causa disso. Então, para mim é o que guarda o maior mérito.
Eu não vou dizer aqui que ele é um anime educativo por conta disso, tá? Sim, sim. Mas que ele força você a ir atrás de entender algumas coisas, ele força. Ele ultrapassa a própria obra, né? É uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, eu e Paulinho, a gente é muito fã da série Souls. Dark Souls, Bloodborne. E eu acho que ele tem uma coisa similar, que é assim... O jogo tá ali, você tem uma experiência X. Agora, se você quiser aprender um pouco mais, entender mais qual é a mensagem por trás de algumas coisas, cara, você vai ter que correr por fora. Eu acho que Evangelion entra meio que nessa mesma pegada, né? Isso, e você até vendo por questão de história à parte, ele não chega a ser tão atrativo por isso, porque imagina uma criança, um jovem, que às vezes tem que pegar uma história um pouco confusa e ter que ir atrás disso é um pouco mais difícil, sabe? Normalmente, ou quando é uma pessoa que tem uma cabeça diferente, que gosta muito da obra, e aí vai mais a fundo, mas por uma questão de público geral, assim, esse tipo de comportamento acaba não sendo tão comum. Só que o Evangelho, eu acho que ele usa muito da sua parte visual e estética pra prender o pessoal. Sim. Então, além dele ter uma história muito foda, depois quando você vai atrás, descobrindo as coisas filosóficas, o além da briga de robô gigante que tem no anime, né? Você fica, lógico, fica maravilhado, você descobre uma outra camada daquilo que você tá vendo, mas toda a parte de qualidade, como o Dogma já falou, mesmo sendo um anime antigo lá de 95, 96, ele tem lá sua qualidade técnica, né, de desenho muito, muito boa. Então, além da qualidade de desenho boa, as animações são muito boas e fluidas, as estéticas tanto dos vilões, né, das criaturas, quanto dos Evas são muito, muito boas, então isso acaba chamando e prendendo, e aí ele pega nesses dois pontos, tanto da parte de, entre aspas, diversão, né, que você tem toda a questão, o deleite visual, quanto o deleite um pouco mais intelectual de você ir a fundo nessa história e descobrir camada e mais camada e mais camada atrás de tudo que ele tá mostrando ali na tela. O Hideaki, eu acho que nesse sentido, assim, e toda a equipe dele, né? Foi muito genial, porque é justamente isso que Paulinho falou. Eu acho que ele conseguiu ser tão legal visualmente, sem desmerecer Gundam e outras séries de robô, mas não existe um design de robô estilo o Evangelion. O Evangelion, ele é orgânico, sabe? É máquina ali, que a gente sabe que não é 100% máquina, mas é diferente de um quadradão de blocos de metal, sabe? Que é legal também pra caramba. Eu acho os visuais dos Gundams aí, até Gundam Wing mesmo, eu acho incrível. Mas o Eva, ele tem essa coisa tanto visual legal, quanto narrativa, e quanto do que ele quer dizer internamente, né? O Hideaki criou uma série pra falar sobre a depressão dele, pra falar sobre uma série de questões pessoais dele, uma série de questões da sociedade japonesa mesmo, sabe? Essa coisa da solidão e abandono, e, sabe? De ser pragmático às vezes até demais. E só que isso tudo em uma obra só. Ele é visualmente legal, ele faz você pensar, tem os elementos externos ali que são referências ao cristianismo e tudo, mas que do cristão ali não tem mesmo nada, são só referências estéticas mesmo, que é bem legal, e tem essa questão do choque também. É uma série que por vários momentos ela vai te chocando, tanto visualmente quanto narrativamente, né? O Gendo, pra mim, até hoje, como ele trata o Shinji é dramático ao extremo, assim. Por mais que eu já revi Evangelion várias vezes, pra mim eu ainda fico com um nó na garganta, assim, toda vez que acontece. Sabe? Se chama desconforto, né? Sim, é um desconforto que você reassiste várias vezes e você fica com aquela coisa na cabeça. Mas, pô, mas é isso mesmo, pô? Mas alguém pode ser assim, né? Existe uma possibilidade. Olha, o lance, todo esse trabalho do Evangelion que vocês comentaram assim, gente, tem muito a ver... como que é o Hideaki Anno? Vamos lá. Na época da Gainax, a Gainax é um estúdio muito sofrido, cara. Pensa naquele estúdio que levou muita chibatada. É um estúdio que sabe aquele provérbio? Tirou leite de pedra. Sim, então, com certeza. Então tinha que tirar muito leite de pedra. E o Hideaki Anno, ele tem uma coisa que é particular dele. Todas as obras que o Hideaki Anno tem a mãozinha dele ali, sabe? Que do passado. Um detalhe interessante, atemporal, é que todas as animações dele tem muitos detalhes. Muitos. Sim. Entende?
o cara vai colocar um canhão apontado em uma direção. Na animação do Hideaki Anno, ele vai colocar o canhão apontado na direção, mostrando a engrenagem rolando. Aham. Sim, sim. Apontando velho. naquela direção, e aí efeito de pessoas passando, correndo, aquela construção de imagem que serve também como uma narrativa do momento, aqueles detalhes e tudo mais. Uma trilha sonora envolvente pra caramba. Aí tem o lance da destruição. Você pode assistir um anime que vai destruir um prédio? Pode. Mas, cara, tem animação que o Anno, ele dirigiu antes de Evangelion existir, antes de 90, absurdamente. O cara fez cada furo de bala entrando em uma parede de metal. Isso pra época era difícil pra cacete, cara. Se é complicado Sim, fazer cara. animações com armadura no corpo, agora imagine uma animação bem centralizada de coisas tão pequenas. Isso se chama mínimos detalhes. Tanto no Rebuild foi mais intensificado, mas na série clássica, lá no episódio, por exemplo, quando a Misato mostra pro Shinji a Tóquio 3, Sim. cada uma das coisinhas subindo, mostrando os detalhes. As travas girando pra poder as coisas Sim. subirem. Nossa, é incrível, é muito bom. Exatamente, então ele tem essa vaidade, né, de detalhes. E a gente sabe, né, gente, que no final das contas são os mínimos detalhes, são os detalhes que contam, né? Aham, com certeza, cara. E aí eu acho que, tipo, grandes artistas, eles realmente, eles prezam por esse tipo de obra, né? O próprio autor de Berserk, o Miura, cara, que infelizmente faleceu esse ano. Infelizmente, cara, que é uma das minhas obras favoritas. Você abre o mangá dele... Cara, se você quiser passar 1 hora olhando, eu tenho certeza que você vai passar olhando detalhes e mais detalhes, assim. E se você for rever a página, você vai achar coisas que você não achou da primeira vista, assim. Então, são os detalhes que conquistam. O próprio Akira mesmo, cara. Você pensar que o Akira foi feito no papel, velho. E tem uma fluidez, tem um nível de detalhe assim, que justamente faz essa conexão com a narrativa que ele quer contar, que eu acho que é o diferencial dessas grandes obras, assim, e também é um diferencial de Eva. Por parte da animação de Eva, ela é elogiada até hoje por causa desses detalhes. Mesmo que na época de 95, né, a animação seja mais precária, ainda mais com os problemas de orçamento que eles sempre tiveram. Spin-off. E aí, já pegando esse gancho aí, que o Dogma falou, dos problemas de orçamento, a gente falou isso bastante no outro podcast, que devido a essa problemática, a falta de grana no final da série, tivemos um episódio lá, 25 26, meio estranhos, que são mais voltados pro existencialismo ali do Shinji. Muita gente não gostou, muita gente até gosta. Eu, particularmente, acho muito interessante você abordar a psique ali do personagem e tudo mais, mas ainda ficava com aquele gostinho de precisa de um encerramento. E aí veio o End of Evangelion com a proposta de fechar essa história. Ele, particularmente, eu acho ele difícil de compreender, mas buscando fontes na internet, pesquisando mesmo, tintim por tintim, você consegue ter a conclusão daquela história que se iniciou ali no anime, né? Eu, antes de concluir os rebuilds e tudo mais, eu li o mangá de Evangelion. E eu aconselho, velho. Eu sei que tem muita gente que fala mal dele e tudo, mas eu aconselho porque eu acho que, como a história meio que já estava pronta da animação, o mangá ele consegue ter um direcionamento e uma conexão entre essas narrativas que estavam sendo meio que trabalhadas de pouquinho em pouquinho no anime e pro filme, né? Eu acho que ele consegue amarrar direitinho. E no final ali do mangá, que adapta também o End of Evangelion, tem um desfecho que é justamente esse pós, entre aspas não, né? O pós terceiro impacto que a gente tem na série e também tem no mangá, né? A gente vê o além disso. E aí, por que eu falei isso? Porque a gente entra na proposta aí do Rebuild of Evangelion, que é o tema desse podcast. Que é o seguinte, vamos criar a história, vamos recontar a história de Evangelion, tintim por tintim, do jeito que o autor gostaria. Não sei se foi vendido na época dessa forma, do jeito que o autor gostaria e tudo, mas a proposta é, vamos recontar a história de Evangelion. Muito se falou que é um remake, muito se falou que é um reboot, muito se falou que é uma continuação. Então vamos começar a debater aqui os filmes e tudo, que começou ali com o 1.11, que, cara, eu confesso também que eu não entendo muito dessas nomenclaturas, o porquê, os nomes, o cannot redo, you cannot, sabe? Mas a gente teve ali um primeiro filme com uma qualidade gráfica absurda, realmente é uma atualização daquilo que já era muito bom
em Eva, mas que o primeiro filme a gente tem aí meio que uma ode ao comecinho, essa fase inicial de Evangelion, né? Então, o primeiro filme é basicamente um resumo dos acontecimentos dali dos 6, 7 primeiros episódios da série. O segundo filme, ele segue nessa ordem também, com mais modificações. Tiramos alguns anjos, botamos outros aqui. E no fim dele, a gente tem uma mudança drástica, que pra mim é quando realmente a gente consegue entender que é uma coisa nova. Tem um terceiro filme, que na minha opinião ele é bem questionável, assim, a gente pode falar dele também, e que muda, você vê realmente que muda tudo que a gente tinha visto de Evangelion até agora. E chegamos nesse quarto filme aí, que não é o Evangelion 4.44, é o 3.0 mais 1.0, então chegou aqui com o nome de A Esperança, né, parece até Jogos Vorazes aí, mas chegou com esse nome de A Esperança, e que já é uma mistura dessas duas coisas, né? É uma mistura de coisas que a gente nunca viu em Eva, mas também tem muita homenagem a várias coisas que a gente viu em Eva, e eu acho que até em alguns momentos volta para aquela característica de vamos recontar algo que a gente já mostrou para as pessoas. Então eu rodei e expliquei aqui as coisas, mas aí vai a minha perguntinha para vocês dois. Vocês acham que esses filmes aí, que a gente fala que é uma nova visão, mas o primeiro filme é de 2007, o segundo é de 2009, o terceiro é de 2012 e esse último agora é de 2021. Então a gente vem talvez com esse DNA de problemas de produção também, tá ligado? Então eu já vou perguntando aí pra vocês o que vocês acharam desses filmes, dessa nova proposta. Paulinho, que assistiu mais recentemente, a gente que já viu pelo menos os 2 primeiros filmes faz muitos anos, né? O que é que vocês acham que esse rebuild trouxe de frescor, trouxe de novo pra série de Evangelion? No começo eu até achei um pouco estranho, né? Achei que seria um compilado com algumas coisas a mais diferentes, porque eu já fui assistir sabendo que iam ter coisas diferentes. Mas quando Sim. eu comecei a ver o primeiro filme, eu vi que não eram mudanças tão drásticas. E aí terminou o primeiro filme, apareceu um personagem ali diferente. Vamos ver ali como é que vai ser. No segundo, já vi, teve uma modificação muito grande, alguns pontos ali que eu também já achei um pouco até questionável, que foi introduzido na história, que é a personagem nova, né, que é a Mari, que ela veio do nada, Sim. literalmente. Eu achei muito estranho, foi uma coisa que me incomodou o filme todo, todos os filmes, na verdade, né, que é a parte do segundo, terceiro e quarto, que ela tá presente, bastante presente, e os outros eu achei que foi uma mudança muito grande. Então, assim, me perguntando o que é que eu acho desses filmes, eu realmente não sei se eles seriam tão necessários existir assim. Você pegar... E polêmica. Eu tô dando aqui minha visão. Como eu falei, eu não sou um fã tão saudosista, né? Porque eu acabei acompanhando a fundo mais recentemente. Mas entendendo como uma história, eu vejo que tem pontos legais que os filmes trabalham, coisas bem interessantes que eu gostei de ver. Não que por não ter gostado de algumas coisas, achei que foi desperdício esses filmes. Não, teve coisas muito legais. Mas... realmente, como uma história em si, eu vi muita coisa mais, umas invenções que eu não entendi muito bem porque foram colocadas, principalmente nos dois últimos filmes, que foram realmente, até o tom dessa série nova que eles estão seguindo de filme, né, que mudou um pouco, porque o primeiro, o segundo e o terceiro filme, eles são muito mais corridos, né, você tem acontecimentos atrás de acontecimentos. No quarto filme você já tem um respiro do nada, que foi legal, foi interessante mostrar uma relação nova ali dos personagens, que pelo menos no filme... Até pelo tempo também, né, Paulinho? O terceiro filme tem 2 horas e meia. 2 horas e meia. Os outros ficam lá na faixa do 1h30, 1h50, por aí. Exato. Só que é engraçado que nesse filme você tem basicamente, acho que quase 1 hora e meia de filme, que é bem mais lento, onde você começa a entender algumas coisas, evolução de personagens que eu achei muito, muito, muito incrível. Só que aí depois volta de novo pro frenesi que os outros filmes tinham. Só que ao mesmo tempo que ele bota o frenesi, ele tem que explicar um monte de coisa nova, coisa que realmente, sabe, eu senti que a gente quer botar coisas novas, não sei como. Vamos atolar tudo nessa série. E nos filmes 1, 2 e 3 tiveram coisas ali novas introduzidas aos poucos. E nesse filme 4 teve que ser todo o resto que não tinha entrado nos outros filmes, eles queriam colocar, foi tudo de uma vez. Então acho que o que ele falou, né,
dessa questão de problemática na produção, que a animação clássica já é conhecida, é famosa por isso, né? Por ter problemas na produção, problemas de orçamento. Esse filme parece que também teve um pouco, não sei na produção em si, mas de organização. Eu, pelo menos que vejo aqui de fora, que não sou conhecido tão profundo assim, consigo ver que teve coisas ali que não foram muito bem acordadas, não muito bem pensadas, ou se foram pensadas, pô, que pena que foi desse jeito. Mas, no geral, achei do que eu gostei, se eu gostei ou não gostei do filme, achei um filme legal. Os filmes, né, foram legais, foram uma sequência bem boa. Só que tiveram, assim, alguns pontos que talvez a gente pode conversar mais pra frente, quando a gente quiser, ponto a ponto dos filmes, assim, mas tiveram coisas ali que me pegou no pé, a ponto de no final, na reta final, né, do quarto filme, onde era pra ser uma cena emocionante, grandiosa, eu só fiquei rindo e rindo de certas escolhas gráficas que eles tiveram ali no final, que pelo amor de Deus, velho. Isso aí a gente tem que falar, a gente tem que falar quando a gente for falar dos defeitos e qualidades. Mas não saí com um ponto de vista assim totalmente negativo, né? Não saí com uma experiência totalmente negativa. Mas é novamente aquilo que a gente até vem batendo a tecla, né, de algumas obras recentes. Apesar desse filme não ser tão recente, né, porque foi o primeiro lá em 2007 e o último agora só em 2021. Mas tem aquilo de, sabe, às vezes eles tentam trazer uma coisa que é legal, que já tá fechadinha, tentam trazer pra modernizar, basicamente décadas, né, de modernização, cada filme tem que ter uma coisa diferente, já que é filme de outra época, basicamente, outra geração. Literalmente, foi uma série de filmes que mudou a geração no meio do filme, então não pode ser nem ser um filme pra nova geração, porque no meio dessa série de filmes, demorou tanto tempo que mudou a geração, então meio que pode ter impactado alguma coisa nesse ponto também, até questão de planejamento, né, mas eu vejo assim como algo que foi interessante de se ver, mas eu não achei uma necessidade tão grande de se existir, tendo por vista de que a obra original do anime mais o End of Evangelion, eu já consigo ver um fechamento muito, muito perfeito ali. E esse filme ele tenta pegar um pouco disso, mas bota um monte de mudanças no meio pra inflar, e novamente eu boto naquela tecla a sexualização extrema que o Japão traz nas suas obras, que no anime clássico tinha bastante, mas nesse parece que eles botaram mais disso. Esse tem mais. Tem muito mais. Com certeza porque tem antes mais. eu não chegava a me incomodar. Esse eu me incomodei bastante. Sabe, não faz tanto tempo que eu vi em 2019 o anime do Evangelho, então minha cabeça, assim, pode ser, não, era mais novo, então não me incomodei tanto. Não, faz 2 anos só. Então, meu ponto de vista nesse quesito continua o mesmo, de talvez me afastar um pouco de alguns animes modernos por causa dessa super sexualização que existe, né, em alguns animes mais modernos. Por isso que eu tento pegar umas coisas mais à parte, que não tem isso, que focam muito mais na história do que em peito e bunda, que é o que mais tem. Mas nessa nova animação, nossa, eles teve muito, 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 muito mais. E acabou dando um pouquinho mais aí pra eu ter essa polêmica. Mas acho que no geral achei interessante, sim. A Asuka e a Rei, talvez aí, uma das personagens mais fetichadas de todos os tempos dos animes, viu, velho? Todo canto que você olha tem a Mari coisa, também, né? fanart dela. E a Mari também, né? Agora a Mari também. Né? Tanto que a apresentação da personagem no último filme é que eu tenho um peitão. É isso. É verdade. Se resume a personagem engraçada que tem um peitão. Ok. Vamos lá, vamos agora escutar o Dogma aí. Vamos ver a voz. Provavelmente vai refutar tudo que a gente vai falar aqui. Mas vamos lá, Dogma. E aí, cara, Rebuild of Evangelion pra você. É necessário, já que o Paulinho falou, foi necessário ter esse rebuild? É legal a forma que o Paulinho colocou. Tecnicamente ele pegou há pouco tempo, né? Sim. Olha, minha opinião é assim, gente. Vamos lá. Tecnicamente falando, em termos de história, narrativa e estrutura, Evangelion acabou em 95, tá? Pra 97 ali, com o último filme em The End of Hell. Se eu for pensar dessa forma, ele não necessitaria. Não haveria porquê do rebuild existir, sem alguma necessidade, porque ele realmente fecha muito bem. E com uma coisa que é muito difícil, que o rebuild não consegue segurar, que é a narrativa mais cadenciada. Sim. O Paulinho, ele não se sentiu estranho quando viu a sexualização na versão antiga, porque lá a narrativa da sexualização ela é muito bem aplicada. Aí quando leva pra Cora, ele se sente incomodado. Essa que é a maior diferença. Verdade. Nesse ponto ele não precisaria mesmo. Só que tem uma questão assim, como que eu posso dizer? O Rebuild, ele usa os elementos da antiga geração, né, do clássico, pra vir pra uma nova. Aí você vai ter a Mari,
Aí você vai ter um Shinji Shonen, né? O pessoal fala que o Shinji virou primo do Naruto no último filme, né? É o Shinji Tatakai. Exatamente. Aí você tem muita mistura. Agora, no ponto de vista comercial, ele precisava existir porque na época, assim, o Evangelho veio ao mundo, cara, foi um parto difícil, entendeu? Foi um parto complicado para ele vir ao mundo. Então, eu sinto que o Hideaki Anno, ele pensou assim, vamos fazer direitinho agora, né? Vamos fazer legal. Tem mais aquele problema com a Gainax. A Gainax já não tem aqueles caras chatos. Porque chegou um tempo que a Gainax já... Pô, eu não sei como os caras pensaram nisso, pelo amor de Deus. Tipo, o cara faz a obra de maior sucesso da empresa, ele quer dar continuidade e os caras não acreditam nisso. Não, já foi-se o tempo de Evangelho. E na verdade ele não tinha ido. Comercialmente falando, ele precisava existir. Né? Agora, como foi apresentado, e aí é que a gente chega no calcanhar de Aquiles. Porque ele foi apresentado como um filme. Exatamente. Vamos imaginar que Rebuild of Evangelion fosse uma animação. Vamos imaginar que ele fosse anime de mesmo. Semanal, que seja um OVA. Né? Um episódio por mês, com mais tempo pro Hideaki Anno brilhar naquilo que ele é o melhor no que ele faz, que é ser um diretor narrativo. Sim. Aí é que dá a grande diferença do Rebuild para a versão antiga. Então, tecnicamente falando na história, já linkou, já morreu. Tanto que quem é fã de Evangelion sente que Evangelion acabou lá atrás. Agora, quando chega no Rebuild, o fã mais saudosista, ele não entende, mas precisava. Como foi apresentado o Rebuild, meio confuso. Eu sei que Evangelion é confuso, mas é continuação e ao mesmo tempo não é continuação. Aí, cara, você tem que jogar a descrença. Você tem que dividir duas pontas. O cara não tiver esse problema, ele tem que fazer igual eu faço. Vamos supor, velho Dogma morreu em 97. O novo revive em 2007. Eu penso dessa forma. Eu separo as duas obras. É o Dogma Shippuden, né? É isso. É isso. Rebuild of Shippuden e Evangelho. Então, o Shippuden e Evangelho, eu encaro dessa forma. Essa divisão. Agora, a proposta que o Hideaki Anno trouxe, assim... O que se perde tanto? Por que tanta gente tem raiva do Rebuild? E eu entendo isso perfeitamente. É que quando chegou no 2.0 e passou pro 3, mudou muito, gente. É como se ele cadenciou, ele mudou demais a circunstância na qual ele ia construindo. E o mais incrível de tudo disso é que foi tudo intencional. Ele realmente quis fazer aquilo, mesmo que eu não tivesse se incomodado. Sim. Entendeu? É por isso que o resultado do Evangelho final, né, o Esperança, ele mesmo disse na entrevista, eu me preocupo em trabalhar em um último show de Evangelion que agrade o maior número de fãs possível. Então eu tenho um pressentimento que ele pegou todas as críticas negativas que fizeram desde o começo e tentou trabalhar as críticas negativas nesse filme. Eu não sei até que ponto também isso é positivo pra obra, né? Porque a gente até tinha falado no outro podcast que quando lançou aquele final do 25-26, cara, a Gainax sofreu represária. A galera foi destruir ali, literalmente destruir a fachada da empresa, totalmente revoltada e tudo mais. E aí teve tempo depois e eles criaram um final lá, que pra mim também é perfeito, assim. Quem entende o que realmente aconteceu ali no End of Evangelion. E aí, quem não entende, corre lá no canal do Dogma, no universo Evangelion, que vai entender direitinho o que é que aconteceu. Pra mim, é um fechamento incrível. Inclusive, no mangá, pra mim, ele explica até melhor o que acontece. Até por ter um gancho pro final, que também é um gancho muito similar ao que a gente tem aqui no quarto filme. Mas é algo que eu fico me perguntando até que ponto... esse desejo de agradar todo mundo não prejudicou essa obra, né? É muito especial, é muito pessoal, é muito lance comercial do começo. Mas sabe uma coisa que talvez facilite para vocês até, pra galera entender assim, por que o Rebuild ele existiu, ele veio a existir? Trocando de lado, né? Tirando o lado que eu falei tecnicamente e comercialmente falando, se Hideaki Anno ele traz Evangelion de volta, com toda aquela polêmica e tudo mais, para mim, o que resolve, para entender 100% a existência do Rebuild of Evangelion, é um público novo. O público que, claro, que o público que é antigo e assistir e conferir, óbvio, né? Ele tentou trabalhar dentro de
Evangelion nos dias de hoje, como é Evangelion? Como seria Evangelion nos dias de hoje? Assim, talvez, cara, ele realmente quis fazer assim, só pensando nessa parada, mas não levando em consideração se ele ia acertar em uma coisa ou outra, se ia agradar ou não e tal, porque ele é um diretor muito complicado. Sim. Ele é muito complicado quando ele vai trabalhar em Evangelho. É muito pessoal pra ele também, né? Cara, tem uma entrevista que eu vi dele que é de arrepiar, assim, que ele tá numa escola explicando Evangelion lá, o que eu já acho erradíssimo, assim, se você parar pra ver. Mas ele tá lá e uma criancinha pergunta: você se sente orgulhoso, você gosta da obra? É uma coisa assim. E ele fala sim e não. A criança pergunta: o que é que você não gosta na obra? Aí ele fala: tudo que lembra a mim mesmo. Cara, isso é pesado, assim, sabe? Eu acho que Evangelion realmente é algo que ele teve que tirar de dentro dele pra criar essa obra, que ao mesmo tempo que é uma obra de arte, acredito que deve ter sido muito dolorido botar todos aqueles sentimentos numa obra. O cara criou uma obra-prima, né? O cara criou, pra mim, o anime mais importante da história, na minha opinião, tá? E aí, o quanto isso é doloroso pra ele também, né? É foda, é foda. Diretores autorais são tendenciosos assim mesmo, né? Aham. As obras autorais, cara, elas tendem a ser boas e ruins ao mesmo tempo. E é difícil você chegar a uma obra autoral atemporal que todo mundo acha legal e que o cara fez numa incrível perfeição e tudo mais. É muito difícil. Mas é extremamente autoral. Tanto o Rebuild foi autoral para o tempo de agora e foi autoral para o tempo de antigamente. Eu encaro dessa forma. Eu encaro o Evangelion como uma obra autoral, porque é muito difícil você encontrar obras parecidas, né? Sim. Talvez a pegada não vai ter, cara. É exatamente daquele mesmo jeito, aquela mesma fórmula, aquele mesmo gênero, aquela narrativa, aqueles personagens, aquela forma de fazer as coisas é muito, muito pessoal do diretor, do autor. Pois é, cara, e aí eu acho que um grande desafio de transmídia também, né? Você parar pra ver, o Evangelho tem alguns jogos aí, mas não existe um jogo bom de Evangelho, se você parar pra ver. Ele é tão particular, a obra é tão... que não dá pra fazer jogo, é difícil você trabalhar, atualizar ele, porque ele é tão particular na medida dele, que não tem, é difícil essa transmídia mesmo. Só um fã japonês ainda, porque são jogos... cara, voltado para aquele público nipônico que vai jogar, porque o japonês, né? O geek japonês, quando é fã, cara, ele consome de tudo. Ele vive demais. aquilo, literalmente. Vive, cara. Se um boneco tá com uma mão diferente na mesma coleção, ele vai comprar o boneco que tá da mão diferente. E vai fazer questão de ter. Entende? Ele sente o orgulho de ter aquilo da obra que ele tanto gosta e tudo mais. E também é uma questão de cultura, né? O japonês tem uma cultura diferente dos nossos brasileiros, né? Total. Mas assim, minha opinião sobre o Rebuild, cara. Eu acho o seguinte, quando eu assisti o primeiro, eu assisti por acidente pensando que era só a série normal que foi remasterizada. Botaram em HD ali e deu tudo certo, né? Mais ou menos como foi com Dragon Ball Kai. Que eles pegaram os mesmos episódios, tiraram os fillers e botaram numa versão HDzinha lá. Que eu nunca achei o Kai muito HD não, mas tudo bem. E também tem alguns outros animes que fazem isso, né? Pegam a história toda, às vezes de 26 episódios, pegam em 2 filmes e compilam a primeira e a segunda parte do anime, algo do tipo assim. Exato. O One Piece faz isso, pega alguns arcos, dão uma limpada, uma lustrada lá e deixam em um filme, com a qualidade de hoje em dia. Mais recentemente a gente também teve o Devilman Crybaby, que também pra mim é uma puta obra de arte, assim, que veio pela Netflix. Que também, cara, é o mangá lá de Go Nagai, tintim por tintim, repaginado pros dias de hoje. Com uma estética totalmente estranha, o que pra mim foi sensacional na obra. Pra mim, eu achei que o Rebuild ia nessa pegada. Até pelo primeiro filme. O primeiro filme, como a gente falou aqui, é um resumão de acontecimentos da série. Pouquíssimas coisas se alteram. A gente tem ali a Misato já conhecendo quem é a Lilith. Não tem aquela confusão se é Adão ou Lilith. A própria Lilith com a máscara lá, não é a máscara da Seal, né? É da Cilly. É Seal ou Cilly? Eu sempre fico na dúvida. Mas eu pronuncio Cilly. Cilly. Então, se o profissional tá falando Cilly, vamos falar Cilly. Tem essas mudanças assim, mas que assim, o Rebuild, na minha opinião,
ele vai do mesmo ponto A até o ponto B que a série original vai também. Agora, esse percurso é que pra mim teve altos e baixos, e muitos baixos assim. No mesmo ponto que teve muitos altos, porque você que é fã, que assistiu a série original, que já sabe o que quer dizer Evangelion, a proposta dele, e assiste o primeiro e o segundo filme, cara, é um orgasmo que a pessoa tem ali. Porque você tá vendo algo muito precioso trabalhado com o gráfico de hoje em dia, uma animação impecável, um uso de 3D muito respeitoso para aqueles dois filmes. Você, assim, quem tem um olhar mais apurado pra coisa, você olha que aquele personagem genérico B da escola do Shinji lá atrás é um personagem 3D, em cel shading, tudo, mas lógico, é pra deixar mais barata a produção. Só que ele consegue mesclar de uma forma legal esses dois primeiros filmes. E tem a narrativa que a gente já tá acompanhando. O primeiro filme é basicamente isso. O segundo filme já tem suas mudanças. Que pra mim começa a dizer assim: essa série de filmes é pra quem assistiu. A gente quer apresentar para um novo público, mas é pra quem assistiu. Eu acho que tem adições muito legais, por exemplo, toda aquela parte do Kaji mostrando as zonas de preservação da vida marinha e a relação dos adolescentes, né? O Shinji, a Rei, o Toji, o Kensuke e a Asuka ali. Aquela parte eu acho que é uma adição legal pro universo. Você tá vendo que eles estão tentando recuperar, ao mesmo tempo que é uma cena que pode ser isolada e você ignorar ela e não influi muito, fala muito sobre a lore do próprio Evangelion, das consequências do segundo impacto e tudo mais. Então são essas adições que eu acho que ficou ótimo. Lógico, a gente perdeu alguns anjos aqui e ali. Eu fiz as contas aqui, eu acho que eles tiram 8 anjos. Não deixam de aparecer 8 anjos que tem na série original. Eles não aparecem aqui no Rebuild. Eles deixam os mais marcantes, assim, nesse primeiro momento. E depois eles ignoram um que eu acho marcante pra caramba, que são... o que deixa eu não lembro o nome deles, mas é o que deixa a Asuka maluca e aqui, o anjo que mata a Rei, né? A segunda Rei. Eles são ignorados nessa série de filmes. Mas essas adições eu acho que são muito legais de você ver esse outro lado que, se você parar pra ver, poderia acontecer no Neo Genesis, mas que por alguma escolha não foi adaptado. Então, beleza. Agora, o que me faz pensar assim, é uma série pra quem assistiu o anime. Eu bati esse martelo quando tem a escolha da Asuka pra pilotar a unidade 3 em vez do Toji. Por quê? Se você reparar, toda a parte que tá se falando da unidade 3 ali, chegando no Japão e tudo mais, se passa ali uma conversa do Kensuke, do Shinji, e com aquela ênfase no Toji jogando basquete, e aí você, com aquela referência de quem assistiu a série original, fica pensando, pô, é agora que o Toji vai ser chamado e tudo mais. Então essa referência é pra quem assistiu já, não é pra um público que é novo. E aí eles colocam a Asuka. Ali, pra mim, foi dizendo assim, beleza, agora vai mudar. E aí a gente tem os acontecimentos do quase terceiro impacto ali com o Shinji e tudo mais. E já vira uma coisa que quem assistiu na época que não tinha o terceiro filme já diz, uou, o que é que vem por aí, né? Sim. Mas antes disso era um sentimento muito de a gente tá vendo um remaster, uma versão HD do que a gente já conhecia. E aí vem o problemático, na minha opinião, terceiro filme. O terceiro filme, cara, pra mim, com todo respeito a Tengetopa, vira Tengetopa Gurren Lagann, sabe? O jeito de desenhar os personagens, as inserções de ação, tudo fica muito over. Sim. Dentro daquele universo ali. Vira o Tengetopa. O Tengetopa ele é escrito assim desde o primeiro episódio, então ok ele ser assim. Exato, isso é legal, porque a proposta dele é assim. É ser essa coisa mais cartunesca maluca, sabe? Quase um desenho da Warner, assim, em alguns momentos. O que é ótimo, por quê? Porque não é Evangelho, é Tengetopa Gurren Lagann. Ótimo. Mas esse terceiro filme, cara, a sensação que eu tive é que eles quiseram mudar demais e eles perderam o que pra mim Evangelion é craque e é o destaque deles, que é a profundidade. Voltando pro que o Dogma falou, o Hideaki, ele em muitos momentos se preocupa com essa coisa do canhão que tá indo, e com uma coisa que eu amo em Evangelion, é essas negociatas. A Misato tá sempre falando, pô, a gente tá vindo um anjo por aí, a gente tem que falar com o governo japonês, porque eles entraram em acordo com o Tratado do Vaticano, e não sei o que. Então tem esse trâmite. Apesar das coisas acontecerem, de ter aquele budget infinito do mundo de Evangelion,
Então você tem esses trâmites, porque precisa falar com o governo de não sei onde, você precisa a aprovação do Gendo para algumas coisas, a Misato tá no comando, a galera às vezes não concorda, então você tem esse jogo de comando. No terceiro não tem, cara. A Wily lá, né, que é a nova empresa, a nova organização que a Misato é comandante lá, a sensação que passa pra mim é que as coisas agora elas funcionam porque sim. A Neve tem 2 funcionários, que é o Gendo e o Fuyutsuki. É meio complicado aí. É o professor da mãe do Shinji. E o Gendo. A Wily lá, que tem mais funcionários, você tem uma coisa até legal lá, que é essa coisa da nave, né? Que é uma coisa super tradicional em animes e coisas mais tecnológicas mesmo. Até Star Trek tem muito disso, da tripulação fazendo as coisas e tal. Mas que assim, de onde tá vendo a grana deles? Sabe? Cadê os países? Beleza, a maioria do mundo foi afetada pelo quase terceiro impacto, mas pra mim é um filme que ele tenta adaptar aquela parte que o Shinji tá completamente destruído pós a morte do Toji, a Asuka tá de cama, ele tá aquele relacionamento do Kaoru que ele se sente bem e ele tem que matar o Kaoru. Então, ao mesmo tempo que o filme, pra mim, não tem essa profundidade, esse terceiro filme não tem essa profundidade, ele acaba querendo adaptar um momento que a gente já conhece. Só que pra mim fica uma confusão e a gente tem a adição de elementos o tempo todo, as 2 lanças, o Kaoru pensativo e uma série de elementos assim que você fica perdido. E aí a gente chega no quarto filme, que pra mim é um dos melhores realmente de todos esses assim, porque ele consegue ter aquele tempo que é o que a série tinha, que é de trabalhar os personagens. Você nesse filme, você trabalha a Rei de uma maneira muito delicada. Eu fiquei até emocionado em alguns momentos, assim. Você trabalha o Shinji naquela depressão dele, naquela coisa dele querer se isolar. A Asuka, meio que ela se trabalhou fora da tela, mas é a Asuka, então, que a gente conhece. Então, em algum momento é ok você ver a Asuka dessa forma. E tem aquele momento de respiro e depois vira Gurren Lagann de novo. Só que ao mesmo tempo que vira Gurren Lagann de novo, ele pega toda aquela sensação de que agora vamos ver alguma coisa diferente e ele faz uma adaptação de End of Evangelion. Só que a única diferença é que é 3D agora. A cabeça da Rei 3D, que coisa bizarra. Nossa. Mas não só a cabeça, né? A briga final ali também foi 3D, do Eva em 3D. Nossa, ali foi feio. Horrível, nossa. Ali você viu que tipo, tinha 2 japoneses de mocap fazendo as coreografias. Mas ao mesmo tempo que eu gosto de ter adaptado algo que eu já tinha visto, mas não era uma proposta fazer algo diferente. Então pra mim o Rebuild ficou com essa sensação de que ele quis conversar algo visualmente algo novo com um telespectador antigo e novo, mas ele acabou seguindo o plano do material original, que é o primeiro anime e o filme End of Evangelion. Tipo, no final é um remake das coisas que a gente já viu, só que de uma maneira um pouco mais às vezes atrapalhada ali no final. Sim, nossa, bem atrapalhada, rapaz. Eu pra mim naquele final ali, acho que a lança, né, virou caixa de palito de dente. Abriu a caixa, tinha 200 mil lanças, você escolhia lá pra pegar, né? Pois é, cara, e a parada das lanças vem de algo da mitologia do Eva, né, cara? Que tem poucas, tem a Longinus, que da Lilith que se perdeu. Exato, então, esse que era o legal, porque antes era algo icônico, agora não, tipo, não, vamos criar uma lança nova, vamos juntar aqui e virou o final, que literalmente, ninguém topa Gurren Lagann, como você falou, tanto que no quarto filme, acho que é o Eva 2, eu acho, é o 2, né, que ela meio que se absorve ali com o anjo, e ela virou uma forma meio cósmica, virando igual um Lagann, um Lagann cósmico que tem no final do Ninguém Topa Gurren Lagann. Agora no Evangelho tem também o Eva cósmico. Realmente eu vi muita semelhança mesmo, rapaz, muita mesmo. Eu esperava que o Rebuild, ele finalizasse de alguma forma que ele fosse continuação do The End of Eva, cara. Sim. Mesmo porque eu não tenho peço. Pensava, bom, se ele vai fazer uma nova proposta, revisitando algumas cenas, algumas coisas que a gente já conhece, né? Eu sei que ele tá mudando, a intenção dele é mudar. Então, o último filme eu esperava, desde o início, que ele fosse fazer algo parecido com The End of Evangelion, porque se ele tivesse que contar que Rebuild of Evangelion é a continuação da série clássica, ele teria que fazer igual. Não teria um outro caminho, porque eu já expliquei isso até no meu canal.
Qual é o maior problema que Evangelion tem? E quando, se ele tentar inovar, se ele tentar ir para um outro caminho, ele vai acabar se estrupiando. Sim. Entende? Ele tem que respeitar o próprio universo dele, a forma risca, para que ele possa, né, entregar algo novo, mesmo que o fã odeie essa situação, mesmo que o fã não goste dessa situação. E o Hideaki Anno, obviamente, que ele sabe disso. Ele quis contar que Rebuild é a continuação da série clássica, de uma forma confusa. Inclusive de elementos, né? A gente tem a presença do Mar Vermelho, que ele fica assim no End of Evangelion. Beleza, a gente pode abraçar a ideia de que no segundo impacto dessa história, o mar ficou vermelho, sabe? Mas em nenhum momento ele fala isso. O Kaoru, pra mim, não sei se você tiveram essa sensação também, mas o Kaoru, pra mim, ele é a quebra da quarta parede, assim, porque parece que ele sabe o que tá acontecendo. Parece que ele sabe que, assim, o tempo todo ele fica: Shinji, eu quero que desta vez você seja feliz, sabe? Porque, assim, então parece que ele tá falando com a gente que tá assistindo e parece que ele sabe o que vai acontecer. Isso. Então a gente tem essa sensação de que é uma continuação. O End of Evangelion e a história de Evangelion, pra quem não se ligou, é porque o End of Evangelion ele termina de uma forma tão visualmente perturbadora que parece que é um final triste. Mas eu defendo que é um final feliz. A gente só não vê esse final feliz acontecendo. Que é a escolha do Shinji de continuar a humanidade, dele não abraçar a instrumentalidade humana, e que é botar todo mundo pra ser Tang ali, LCL, e todo mundo não ser uma massa única, né? E ele não concorda com isso. Mas no mangá, cara, e por isso que eu digo, pessoal, leiam o mangá. Você tem justamente, entre aspas, a mesma ideia desse final do quarto filme, que é, depois dos eventos, que todo mundo lá meio que morreu, e o Shinji escolhe meio que recomeçar o Neo Gênesis mesmo, inevitavelmente todo mundo vai voltar a ser o que era, né? E aí, ou rebutar realmente a humanidade. No mangá, o último capítulo tem isso. Você fica em dúvida se o Shinji é ciente ou não de que ele é o Shinji da história mesmo, clássica. Mas você tem a Asuka interagindo com ele. Você tem a série Eva lá, meio que crucificada. A galera falando que são coisas de tempos antigos e tudo mais. E a gente tem a mesma perspectiva pra esse filme também. A gente tem o Shinji feliz lá com a Mari, que também eu acho a Mari, apesar de ser um personagem que tá no canon ali do Evangelion por conta do mangá, ela não sei nem se tu sabe isso, Paulinho, mas ela era colega de turma da Yui, da mãe do Shinji. No mangá mostra isso aí, sabe? E provavelmente ela ficou da forma que adolescente por conta do efeito lá a mesma coisa que aconteceu com a Asuka, né? Não envelhece por conta do Evangelion. Mas acaba meio que feliz. O intuito de acabar feliz é para mostrar que tem um reboot nessa história. E um desses reboots pode ser o Rebuild. A gente pode declarar aqui que Evangelion pode pode não ser, uma história cíclica, né? Que vai sempre se repetir. Esse Rebuild, ele meio que fincou o pé dizendo que é isso. Mas ao mesmo tempo que é uma continuação do Neo Genesis, ele pode ser um prelúdio, sabe? Ele pode vir antes, ele pode vir depois. Justamente por conta dessa renovação, que é algo que o End of Evangelion, na minha opinião, pecou em não mostrar essa renovação do universo. Ele terminou ali pessimista com as pessoas que viram o Shinji sufocando a Asuka e elas dizendo que nojo, sabe? Então, essa confusão inteira acontece por conta disso, né? Enfim, né? O antigo clássico, ele acaba perturbador, né? No mangá, ele acaba... feliz. Feliz. Nessa nova versão, né, na finalização do Rebuild, ele quer tentar abraçar todas as outras duas obras em diante, porque tem um trocadilho, né? Esse Thrones of Time Upon a Time é como mais uma vez, 3 vezes, porque nós temos série clássica e depois nós temos o mangá, que são canônicos, né? Então nós temos o Rebuild perfeitamente, cara, que casa isso. No começo eu não entendi por que esse nome diferente. Depois que eu fui pensar, mas pera um pouquinho, se pensar 3 vezes de mais uma vez, bate, né? Dessa forma. Só que ele não explica isso. É isso, entendeu? Porque realmente o Evangelho é assim, não vai explicar coisa nenhuma. Eu acho que existe a diferença, por exemplo, você não explicar algumas alegorias. Você não precisa explicar claramente que toda vez que o Shinji tá entrando no Eva, ele literalmente tá voltando pro útero da mãe, sabe? Você não precisa explicar que lá na série clássica ele tem 2, 3 nascimentos, que é quando tem toda meio que mudança de fase do Shinji, ele meio que o Eva sai de algum anjo, ou então ele volta do LCL, né? Que são os nascimentos do Shinji.
Então isso são alegorias que o Hideaki colocou, que são muito psicológicas, são muito da natureza humana, assim, essa coisa do homem com a mãe, essa coisa também da literatura japonesa, onde a mãe é o conforto e o pai é o conflito, sabe? Essas coisas não precisa explicar, mas você precisa explicar a história que você tá contando. E eu acho que isso é uma coisa que Eva acaba pecando, sabe? Acaba pecando algumas vezes. E eu acho que nesse quarto filme, apesar de eu gostar dele mais do que o terceiro, no final, cara, você tem um frenesi de informação que até os fãs ficam confusos. É evangelho imaginário. Meu irmão, que é isso, velho? Sabe? Universo, subverso de não sei o quê. E aquele milhões de Evas, tipo, que ficam meio que errantes. Cara, de onde veio isso? É muita Até os coisa fãs. nova, né, que você não fala, né? Cara. Pois é, ainda não entendi, velho. Que milhões de Evas eram aqueles? Nada. E aí, eu acho que é o grande defeito de Evangelho, inclusive um pouco lá no clássico, que é você não explicar a história que você tá contando. Inclusive essa própria história do Adão e Lilith, da raça ancestral e tudo mais. Cara, se eu não me engano, eu aprendi isso lá no universo do Evangelho. Se eu não me engano, cara, isso aí é contado no jogo de Nintendo 64, É velho. do PlayStation 2. É, do Play 2, né? Eu acho que o 64 explica outra coisa e o do Play 2. Cara, quem é o brasileiro que jogou o Evangelion de Play 2? Em No Genesis Evangelion 2, do PlayStation 2, existe uma opção secreta que você libera chamada de Fire Secret. Lá eles contam, canônico, tá? Inclusive, até a própria Guy, né, que escreveu a história, né? Lá eles contam, então, como foi o primeiro impacto, e aí conta também esses lances da raça ancestral. Tem. Então eu acho que é um grande defeito aí, às vezes, de Evangelion, é feito eu falei. Você não precisa explicar o tintim por tintim, porque é a mágica da coisa, de você correr atrás da semiótica de algumas coisas, assim. É massa você correr atrás pra descobrir. Agora, a história dele, muitas vezes não é contada e é confusa. E eu acho que essa missão de atualizar a história acabou se perdendo um pouco no momento que você traz um caminhão de novas informações, um caminhão de desconstruções de elementos da série clássica, ao mesmo tempo que você tá tentando contar a mesma história. Então, pra mim, ficou um pouco confuso, apesar de eu gostar de algumas coisas. Spin-off. O que é que foi que mudou nesses 4 filmes que vocês gostaram? Que vocês falaram, pô, isso aqui é uma adição legal, cara, gostei. Uma das coisas que eu gostei, eu sei que quem é mais fã vai me crucificar agora, né, como Eva. E... Não, mas é porque até reforçando aquilo que o Guilherme falou um pouco antes, porque esses filmes, eles não são para um público novo. Esses filmes são para um público que já viu o Evangelho. Até por justamente... Eu também acho. Por mais que existe, né, como o Dogma aí falou, de que ele podia estar querendo fazer uma coisa pros dois públicos e tal, mas, cara, na prática, todos esses filmes são pra quem já conhece. Até porque no primeiro e no segundo, né, que é mais um resumão do anime clássico, ele pula um monte de conhecimento, explicar um pouco mais sobre Adão e Eva, Lilith, ele meio que lá na frente já introduz ele como se você já estivesse sabendo, sabe? Cara, você não tem um backstory da Asuka. Exato, ou seja... A Asuka é uma personagem que você já conhece tanto que os filmes não se preocuparam em contar a história dela de novo. Você não tem o trauma dela com a mãe, você tem lá uma foto da Yui com a mãe, você sabe, beleza, a mãe da Asuka. Você fala com o fã antigo, mas pra quem tá conhecendo o Evangelho agora, acha que a Asuka é uma menina birrenta e ponto final. O máximo de profundidade que tem é naquela hora que ela fica triste e mostra ela com a boneca, às vezes a boneca é maior e ela é do tamanho da boneca. Mas sim, literalmente, acho que nem um minuto disso. No 45 do último tempo. Exato. Ou seja, realmente, essa série de filmes é o erro que todo lugar comete. Todo lugar comete, que é não saber o público que ele tá escrevendo. Ou ele faz para um público novo, ou faz para o público antigo. Tentou fazer dos dois, e aí, o público antigo pega um pouco dessas mudanças e acha estranho, e o público novo não vai entender nada porque ele tá colocando um monte de coisa que o público antigo é que é pra saber. Até a personagem da Mari, né, que o Guilherme colocou aí, que ela é do anime, do mangá, que eu não sabia, e ela literalmente, ela aparece do nada. É um personagem que aparece do a nada. Mari, eu confesso que ela é legal, mas é muito estranho, cara. É muito estranho. Ela aparece do nada, invade a empresa lá do nada. Todo mundo agora consegue roubar os Eva lá da Nerf. Piscou o olho, rouba. E que no antigo você teve um caso desse, mas, sabe, virou uma coisa tão zona.
uma zona tão grande que eu fiquei perdido, literalmente eu fiquei perdido em alguns filmes. Não por questão de história, mas do que eles estavam tentando construir, né? E é isso, aí eu fico meio assim, porque tem tanta coisa que eu achei confusa. E lógico, como é uma obra a mais de Evangelion, né? Que eu sou um fã novo, mas gostei, continuo gostando de Evangelion pra caramba. Tem das coisas que são esses elementos do Evangelion que são muito bons, que é as camadas, né? Que apesar desses filmes terem tratado isso muito porcamente, porque como o primeiro e o segundo são meio que um resumão rápido, ele meio que não aborda quase nada da parte mais profunda, né? A gente meio que já tem que saber do que a gente já assistiu. Eu gosto muito de como eles botam, principalmente no começo do quarto filme, essa coisa muito mais intimista da relação dos personagens. Por mais que eu tenha entendido, né, todo mundo começa achando que o Shinji é um chato, e depois começa a entender um pouco mais do que ele tá passando e tudo, mas eu gostei muito de como ele fez isso no começo do quarto filme. Nessa parte que é mais calma, que é mais tranquila, que você tem... Cara, essa parte é linda, Muito. parece filme do Ghibli, cara. Exato. Eu até achei estranho, né? Nossa, que identidade diferente, né, do Evangelho que a gente tá acostumado. Somando também, né, por eu já ter assistido a animação clássica, eu gostei um pouco também do direcionamento que ele tomou em alguns casos, por exemplo, para não ficar voltando das mesmas questões, apesar de fazer falta, mas é aquilo, é um filme para quem já assistiu, então a gente, como já assistiu, já sabe que aqueles personagens tiveram, por exemplo, né, como você botou, a da Asuka, a gente já sabe tudo o que ela passou, então meio que ali a gente não precisa mostrar de novo, mostrando novamente, né, confirmando aí que é um filme pra quem já assistiu. Então nesse ponto eu gostei, porque ele avançou um pouco mais na história, até na parte nova que ele quis contar. Só que aí, né, no final, teve toda aquela mudança de novo e tudo. E eu gostei um pouco da adição, que teve um pouco mais do mangá, né, que você falou, que é mostrar o final, né, do End of Evangelion, o que é que vem depois. Sim. Isso eu realmente, como eu não li o mangá, eu tava totalmente sem conhecimento desse ponto. E eu achei muito bom disso, de mostrar e de sentir também que o que ele apresentou ali era algo cíclico, porque você via que algumas coisas estavam parecidas e outras diferentes. Eu sei que, lógico, isso é uma questão mais de produção e como o Dogma falou, né, que ele quis agradar os dois, então ele trouxe muita coisa do antigo, mas você pode tentar jogar nessa justificativa do universo cíclico, até pelo que o Kaoru falou, né, que eles meio que, talvez naquele momento de desespero, quando ele viu as duas lanças, ele tenha se ligado e meio que ele viveu aquilo e na outra vida era diferente, agora tá de um jeito diferente. Exato. Então ali eu também tive um pouco disso, eu não me liguei exatamente nessa parte do texto que você falou do Kaoru, que ele falou que dessa vez você vai ser diferente pro Shinji, né? Eu não tinha me atentado a esse ponto, mas eu me atentei nessa hora quando ele olha as lanças. E aí com o final eu entendi que, pô, isso pode ser cíclico e tal, porque até ele fala, né, que ele meio que deixa aberto quando muda as coisas, de a gente vai ver como é que vai ser, se vai ser igual, como é... E na Lua, não sei se eu entendi certo essa parte, mas na Lua tem vários caixões. Isso. E o Kaoru sai de um caixão que, tipo... Já tem vários abertos. Já tem caixões abertos e tem caixões Exato. fechados. Então, pra mim, o Kaoru é um grande Deadpool, assim. Ele é um personagem que tá quebrando a parede e diz pra gente que o universo de Evangelion, ele é meio que cíclico e que acontece de formas diferentes, assim. Então, acho que pra mim, numa visão total, eu gosto talvez um pouco dessa sopa. Teve o seu lado ruim. Pra mim foi um pouco pior, né, do que bom. Mas eu, por ser Evangelho e obra, acaba salvando um pouco mais. Mas o ponto que eu gostei dessa sopa toda de ter misturado coisa do anime antigo, coisa nova que ele quis botar e coisa do mangá, foi disso de colocar uma obra nesse ponto, nesse quesito de objetivo um pouco mais completo. Porque ele mostra o antigo, que a gente já conhece, ou que já tem que conhecer, né, pra acompanhar o desenvolvimento de certos personagens, mostra as coisas novas ali de relações, evoluções dos personagens, situações diferentes, brigas diferentes, criaturas diferentes, e mostra o pós, meio que trazendo um pouco das teorias e do que as pessoas falavam, se ser cíclico, isso não era, e ele deixa ali aquele caminho um pouco mais direcionado, lógico que não 100% explicado, mas pra mim tá um pouco mais direcionado nesse sentido de ser cíclico, de talvez dessa vez não vai ter mais, mas possa ser que vá voltar tudo novo, e se for, vai ser de um jeito diferente ou não. Então eu gostei um pouco mais disso. Bom, pra mim, gente, o que eu mais gostei, né, de Rebuild, essa releitura nova, é justamente por ele ter mudado. Se ele tivesse feito exatamente os 26 remakes, cara, eu já saberia o que ia acontecer. Uhum. Então, quando ele chega no 2.0, ele muda, e ele chega no 3.0, ele muda totalmente, e me incomoda, e quando ele chega no quarto e último filme, ele dá continuidade,
e algumas coisas também me incomodam, independente. Eu sou muito grato. O que eu mais gostei é justamente pela mudança. Justamente por ter feito algo totalmente novo, tentou fazer algo totalmente novo, assassinou a narrativa em vários momentos, complicou muitas coisas em pró de fazer uma coisa nova dentro para Evangelho. Isso para mim foi o que eu mais gostei pela ousadia dele ter a mudança. Aham. Isso, né? São as coisas que eu mais gostei de tudo. As coisas que eu menos gostei é justamente algumas por ter assassinado alguma narrativa em algum ponto. Era muito necessário ela ter para poder, como você mesmo disse, né, Guilherme, contar a história que você quer apresentar. Sim. Né? Jogar muita coisa na tela. Então acho que aí precisava de um pouco mais dessa narrativa cadenciada que ele sabe fazer muito bem, né? É isso daí. Bom, é a ousadia, mesmo das coisas que não me agradou, eu dou ponto positivo, porque ele fez algo diferente. Ele realmente pegou Evangelion dentro daquela estrutura que eu conheço e jogou foda-se, mano. Aqui, Jogou no liquidificador aí, meu irmão, com LCL e é isso aí, meu irmão. Saiu que saiu. Se dá errado, vamos falar. Se dá bem, vamos falar. O que importa é que alguém fala. Inclusive, eu acho que esse quarto filme tá indo até bem, né, velho? Teve elogios aí. Nossa, cara. É um filme que eu vou te falar, hein? Ele tá com nota 8.4, 8.5, alguma coisa assim. É boa. Tem sites especializados que deram uma nota altíssima. Tem muita aprovação por fãs antigos, tem muita aprovação por fãs novos. Então ele é um verdadeiro sucesso. E eu não sei o que o Hideaki Anno vai pensar daqui pra frente, depois de todo esse sucesso. Porque foram 8 anos, né? Muita espera por parte das pessoas. Aí ele vê que no último filme, obviamente que ele deve estar se sentindo realizado. Tomara, cara, tomara que ele encontre essa paz de alguma forma, velho. Ele deve estar sentindo, porque foi muito. Não sei se vocês acompanharam o documentário dele, mas, cara, dá dó, cara. Dá dó. Sério, dá dó do cara, dá dó. Você olha assim, puta, meu, olha. Esse cara. E ele diz, né? Eu tentei me matar, meu. Né? E ele só não fez isso porque ele disse que ia doer muito. Putz. Sim, foda, ele queria buscar uma forma de tirar a vida de uma forma rápida, indolor. E das outras formas que ele encontrou, ele disse que não dava. E ele não tinha coragem de outra forma, né? Então, pra ele, acredito que seja um presente pessoal, né? Pro coraçãozinho dele aqui. Ah, cara, total, velho, total. Eu acho que a gente critica muito, até porque faz parte do papo, sabe? O fã, ele critica mesmo e tudo, mas ninguém tava torcendo pra esses filmes serem ruins. Ninguém tava torcendo pro filme ser um fracasso. E ninguém gosta quando você tá assistindo algo que dá errado, né? Então, eu entendo muito quando tu fala que teve problemas, mas pelo menos ele tentou mudar, né? Foi diferente, assim. Sim, e se fosse igual, se realmente fosse igual, exatamente igual... Ia ser algo legal, mas que ia se perder, né? Com o tempo, assim, ia ser meio que... ok, existe essa versão aqui em HD e show, acabou. O máximo que ele poderia fazer, se ele fizesse um remake, realmente remake de 26 episódios, né? Ele poderia assassinar o número 26 e colocar o último filme clássico lá pra acabar, colocar uma cena a mais no final, né? A gente viu que o final acabou muito melancólico, muito dramático, muito assombroso. Ele vai e coloca um final feliz. Sim. Ia ser fácil, ia ser easy, ia ser muito fácil ele fazer isso. Mas não, ele quis por um caminho mais complicado, mais difícil, e retrabalhar Evangelion novamente. E justamente na entrevista lá pela TV, não sei se a TV toca, tá? O próprio cameraman perguntou pra ele, mas você quer colocar atores reais ensaiando? Se você não pode fazer eles falam no desenho lá, antes de começar a fazer, background, acho que é isso. É um storyboard, né? Isso. Por que você não faz um storyboard? Como todo mundo faz, que não fica mais fácil? E ele não quis fazer storyboard em boa parte, que a resposta dele foi bem simples. Mas assim, não vai ficar autêntico. Eu quero realmente... na minha cabeça, o que precisa ser feito, para que eu me sinta satisfeito, tem que ser feito assim, nem que seja difícil. Sim. Então, é a forma de ele pensar. E veja bem, se ele pegasse toda a série clássica, que a gente conhece muito bem, e fizesse o remake, cara, de boa. Acatar os CGs top, né? Ali que o cara tem,
que a cara tem, ia pegar lá os animadores incríveis que ele tem. Vamos lá, vamos fazer o remake de Evangelion. Sim. Ficar lindo, maravilhoso, tal. Mas a gente não ia ver algo necessariamente novo, gente. A gente não se Pois é. incomodaria com algo novo. A gente simplesmente só ficaria satisfeito. Apático, né? Tipo, uma coisa que eu já gosto, ok. Tá, passou, então tchau. Eu acho que o primeiro filme, ele cumpre muito esse papel, sabe? Inclusive tem altos frames, o primeiro e o segundo, né? Tem altos frames que a galera faz até comparações, assim. A versão de 95 e a versão de agora não, né? Desses novos filmes. E 2007. assim, é uma homenagem pro... Agora 2007. É uma homenagem... faz um tempão aí, velho, você parar pra Nossa, ver. parando pra pensar, cara. Mas é uma homenagem ao que... Essa coisa... Vocês não queriam um remake? Tá aqui o remake. Mas vamos seguir pra outra coisa. Tanto que o nome do terceiro filme é You Cannot Redo, tá ligado? Que você não pode refazer. Que é o not é entre parênteses, né? Então é aquilo. Você pode refazer ou você não pode refazer. Você pode refazer seria a interpretação que eu tive, né? Que outras pessoas na internet tiveram. Que é você pode refazer Evangelion os modos que você queira. E o not é tipo fã. Não, você não pode refazer. Você não pode mudar meu material sagrado. Porque aí entra aquela frase, né? Você está destruindo a minha infância. Pô, não, né, velho? Agora, lógico que, assim, apesar da coragem, a gente tem que fazer os apontamentos das coisas que não deram tão certo, né? Inclusive, o que o Dogma trouxe agora me esclareceu muito o motivo do filme ter sido tão corrido no final do quarto filme. Que por ele não ter se planejado, talvez ele tenha perdido muito tempo na hora que foi o desenvolvimento dos personagens, das relações ali no começo, e no final teve que ser era 2 porradas e 1 minuto explicando alguma coisa. Sim. Na reta final. Então agora sim. tá muito mais claro o porquê. Talvez por ter mantido a autenticidade, ele acabou sacrificando parte do planejamento e acabou ficando nessa correria. O que teve nessa, pelo menos, pra mim, a pior parte do filme, né? A briga final, mas depois acaba se redimindo com tanto a homenagem quanto o final, né, que ele propõe dessa nova obra que ele tá botando. Sim. Cara, meus pontos positivos, velho. A gente já falou eu já praticamente falei das coisas que eu não gostei, né? O terceiro filme com esse entre aspas, Deus Ex Machina, de onde tá vindo as coisas, né? Outra coisa, né? Antes de começar, esse modo besta dos Evas. Tem no mangá isso? Não tem. É algo novo. É algo novo, assim. Eu achei muito avacalhado, mas visualmente é do caralho, assim. Me lembrou muito a primeira vez que eu vi quando o Naruto liberava Kyuubi, sabe? Liberava as caudas, assim. Pô, velho, visualmente é muito interessante, né? Você pensar que existem outras possibilidades. Isso são coisas que eu acho que tudo bem. Porque você não tá sacrificando a sua narrativa. Você tá criando um elemento visual novo. E aí é a coisa assim, beleza, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu achei interessante, assim. Tem até aquele negócio lá com a Asuka, né, que ela tem... a gente entende o porquê do tapa-olho, que ela lá quando foi contaminada pelo Eva 3, isso no Rebuild, no original não tem não. Ela meio que se fundiu com um anjo também, então ali ela tem meio que um poder de anjo, um buff de anjo ali, né. Então são escolhas assim que... Não acho tão ruins, não. A loucura do final, tá tão doido ali que eu já tô aceitando qualquer coisa, velho. Mas visualmente é muito maneiro, assim. É muito legal de você ver essa coisa robótica, mas ao mesmo tempo muito orgânica, né? E que isso, porra, se encaixa total com a proposta dos Evas, assim. Essa coisa orgânica também. Mas as coisas que eu gostei, né, velho? Falei bastante das coisas que eu não gostei. Mas pontos que eu gostei. Eu gostei... dessa coisa que tem mesmo, né? A atualização do gráfico, essa coisa temos que falar com o Vaticano, não sei o que, cumprir a coisa, essas negociatas eu gosto muito dos Evas, essa coisa mais burocrática de Evangelho, assim, eu acho que fica, inclusive nesses novos, assim, ficou graficamente muito mais bonito, muito mais legal de você assistir, achei que ficou bem bacana, e eu gostei muito, cara, de, assim, já que ele sacrificou tempo do desenvolvimento dos personagens, da psique do Shinji, da psique... a falta, né, de psique da Rei em alguns momentos na série, que é o arquetipo dela, então tudo bem. Nesse quarto filme, eu acho que ele se redime em muita coisa, velho. Inclusive, esse quarto filme, eu acho que ele tem ideias muito boas que a gente não teve na série original.
a gente tem aquela piração, aquele encontro psicológico do Shinji dentro da mente dele. Então, na série original, é uma jornada muito própria do Shinji. Nesse filme, tanto ele quanto a Rei, cara, eles aprendem a ser seres humanos ali naquela vila do Toad. Sim, sim. E é Isso muito legal. bonito isso, velho. Muito bonito. A gente vê o Shinji tendo relação com outros personagens. Você vê o Shinji, aquela coisa dele mexer na terra, né? Que no original tinha ele com o Kaji plantando melancia e tudo mais. Mas nesse, meio que você, em vez de ter aquela piração psicológica, você tem um encontro, uma jornada social do Shinji. E sabe uma coisa interessante, gente? Quando eu vi assistindo o filme, eu tive a impressão que os personagens ficaram tão vulneráveis, mas tão fraquinhos, mas tão patéticos. Assim, com Eva, eles são pica das galáxias, né? Sim. Cara, pica, né? Tô pilotando Eva, vou destruir tudo. Sem aquilo, eles são aquilo ali, são gente tão frágeis, tão assim, né? Gigi zoadão. A Asuka pirrenta como sempre. E seminua. Nossa, como ela tá seminua nesse filme. Total desnecessário isso, velho. Tão vulnerável, você vê que ela não é querida por ninguém, mas alguém atura, porque ela é necessária, alguma coisa assim. E o Toji, uma pessoa normal, o Kinsuki são pessoas normais. Já sempre foram pessoas normais, né? E agora eles são pessoas normais com um propósito. Então você vê esse lado muito humanizado, mas muito fragilizado desses personagens. Sim. É um drama do realismo de o que acontece quando eles não têm o Eva pra pilotar, né? Pois Isso que eu achei muito legal. Ah, é muito bonito, velho. Toda essa parte, assim, se você parar pra ver. Tem essa... Olha como é bonito isso, velho. Tem a analogia que o Dogma falou. Tem essa coisa que eu falei do social do Shinji. Porra, velho, tem uma cena muito foda que a Rei fala assim, você tem que voltar, Shinji, porque... a gente gosta de você. E ele dá uma virada assim, sabe? Tipo, o menor símbolo de afeição possível, que é você falar pra uma pessoa que gosta dele, causa um estranhamento total no Shinji. E, tipo, isso é do DNA do personagem. E é trabalhado de uma forma diferente do original. Então, eu acho que é isso que o Rebuild deveria ter feito, assim, sabe? Em algumas outras partes que eu acho que mudou demais. É você contar aquela história que é o Evangelion, que é o cerne da história mesmo, que, como a gente falou, é muito difícil trabalhar fora dessa zona que ele criou e ainda parecer ser Evangelion, mas você trazer esses novos elementos. Então, toda essa primeira parte inicial, pra mim, é uma adição fenomenal na série. Fenomenal, assim. Inclusive, a perda lá da Rei é triste demais, cara. Porque talvez você viu a Rei mais humanizada, assim. No mangá, ela é muito humanizada. Ela tem uma narrativa lá de segurar a mão do Shinji, de querer o Shinji por perto e tudo mais. E é bem trabalhado pra caramba, assim. No anime original, eles não optaram por isso. Uma decisão de deixar ela mais como se fosse um personagem quase que não humano mesmo. Porque ela tem as coisas que não é humana mesmo. Mas nesse, você toma esse lado, assim, da humanidade da Rei mesmo, que é algo que é tocante, cara. É muito foda, velho. É muito, muito, muito bem trabalhado. Sim, e outra, eu sei que o Shinji, ele tem o espelho, né, do autor, que ele coloca ali as questões dele e tudo, mas questão narrativa, a gente vê que tem que procurar isso fora, né? Pela obra em si, a gente acha, como a gente fala, né, o Shinji é muito chato, é o protagonista mais chato de todos os animes que você já tem. Mas nessa partezinha do quarto filme, porque querendo ou não, né, acho que nos outros filmes isso acaba ficando um pouco de lado. Por mais que tenha, faz parte da trama e tal, não é tratado com tanta profundidade quanto as obras originais no primeiro, segundo e terceiro filme. No quarto filme ele é colocado isso bem mais, né, toda a parte interna do Shinji, e assim, um foco muito maior, e eu consegui comprar muito mais isso dentro da trama, com o trauma dele, né, de ter visto ali o Kaoru e depois de ter visto também a Rei ali morrendo também na frente dele, e dando esse pulo, né, tanto dele do desespero com o Kaoru, que ele ficou literalmente em estado catatônico, a meio que o tapa na cara e o acordar pra vida de novo com a Rei. Então eu acho realmente esse começo é uma das melhores partes que tem desses filmes, essa parte inicial aí do quarto filme, não tem pra onde correr mesmo.
E assim, é justamente aquilo que a gente falou do quarto filme comparado com o End of Evangelion. É quase que uma releitura, porque esse primeiro momento inicial aí, ele é pra representar aquele momento do luto do Shinji com o Kaoru mesmo. Sim. E só que no End of Evangelion ele tá catatônico, ele não serve pra nada. Ele só bate aquela punheta lá pra Asuka e é isso aí. Depois é que ele acorda pra vida e tudo. No mangá, ele é um pouco diferente essa parte aí. Inclusive, já entrando na minha segunda coisa que eu gostei demais, que infelizmente eu achei que poderia ser trabalhado de outra forma, mas pra mim era essencial, que não teve na série original, que foi o Shinji confrontando o Gendo. Na série original, a gente não teve isso, cara. A gente teve aqueles momentos assim, pô, você botou o sistema dummy, eu não queria lutar com meu amigo e tudo. Que o Toji, até na série original, ele só se machuca e vai embora. No mangá, ele morre. No mangá tem uma cena do Toji morto, assim, sendo retirado da cápsula, né? Então tem esses momentos de confronto do Shinji e o Gendo. Mas na série original não tem muito depois disso. No mangá, essa parte aqui, o Shinji tá catatônico, quem resgata ele inicialmente é o Gendo. Inclusive o Gendo tá com um Kampate lá, porque ele tá com o Adão implantado nele. E ele fala que odiava o Shinji porque tinha que dividir o amor da Yui com ele, sabe? E em um momento ali até meio que pede uma desculpinha, mas sem pedir muita desculpa e tal. E isso é uma relação que quando eu li o mangá, pra mim o personagem teve um levante assim muito maior do que a primeira vez que eu assisti, né? Nesse filme agora, cara, a gente tem uma das coisas icônicas pra caramba, velho, que eu gostei. Apesar de ter aquele 3D feio demais, parecendo realmente PlayStation 1 ali, tem uma hora que eu gostei muito, que é tipo, cara, isso aqui a gente não vai resolver na porrada. Vamos conversar. E aí o Shinji faz pela primeira vez o que ele nunca fez com o Gendo, que é tentar entender o pai. E aí tem todo o momento de fragilidade, que ele diz que praticamente ele é o Shinji, sabe, que não aguentou a dor da perda e tudo mais. E aí você vê essa relação, né? Se o Shinji, inevitavelmente, ele poderia virar um Gendo, assim, de não aceitar a perda, de querer fazer as coisas pelo egoísmo e tudo mais. Mas não, naquele momento o Shinji tem uma virada de chave ali, sabe? E pra mim esse filme acerta muito em botar os dois tentando se entender. E depois o Gendo passando o controle da instrumentalidade pra ele, assim como a Lilith no End of Evangelion passa o controle da instrumentalidade pra ele também. E ele opta por voltar ao mundo e tudo mais. Então, pra mim é um acerto muito grande ter essa relação. É uma pena que foi recheada de informações, daquilo que a gente falou, né? Do caminhão de informações de evangelho imaginário, de 3, 4, 5 lanças e não sei o que, e confrontar os deuses e matar os deuses e não sei o que eu acho que acabou ofuscando um pouco esse momento, que pra mim foi maravilhoso, assim, o Shinji enfrentando o pai. Eu gostei muito dessa parte. E pra vocês, Evangelion tem espaço para novas obras? Porque acabou, né? Cara, se dá pra ter continuação, assim, eu sei que vai ter. Uma hora ou outra vai ter. Isso não dá pra negar. Dinheiro, né, gente? Principalmente com o sucesso desse último filme, vão querer fazer alguma coisa depois. Seja pra outra mídia, talvez, um jogo, algo do tipo. Mas uma hora ou outra a gente vai ter alguma animação, algum filme, algo do tipo. Eu realmente não sei o que é que pode ter, porque se vão pegar, talvez, tentar finalmente pegar esses 4 filmes e fazer uma narrativa um pouco mais coesa, né, com talvez fazendo mais sentido de transição entre um e outro, ou se vão fazer algo totalmente novo. E se for fazer totalmente novo, vai ser com Shinji ainda, se não vai ser. Se não for, vai perder parte da alma, né, da obra. E se for fazer com Shinji novo, vai ter que continuar, né, com esse dilema dele, ou vão ter que mudar. E aí já começa aqui a pensar, nossa, como é que vai ser isso? Porque, querendo ou não, né, essa obra agora é uma obra nova, mas, digamos assim, é o primeiro novo, né? Por mais que a animação e o mangá tenham algumas coisas diferentes, mas eles estão ali na mesma, andando lado a lado. Esse que teve um direcionamento diferente. Então foi o primeiro. Sim. Sabe? A gente tá com essa primeira coisa nova. E aí, será que o pessoal vai aceitar outra coisa nova? E outra coisa nova? Quando é que vai ser? Que público vai ser? Será que vai ter um público antigo, público novo? Ou vai ficar nesse vai e vem que foi esses 4 filmes, né, que tivemos agora? É algo realmente muito, muito complexo, mas eu acho que sim, vai ter. Se vai ser coisa muito nova,
Acho que sim. Do jeito que o pessoal gosta de mexer, não consegue deixar nada quieto. E também aquilo, né? O Dogman também falou, né? Você vai fazer uma coisa de novo, pra que repetir o que já tá feito? Vai fazer uma coisa nova, né? Então, provavelmente vai ser isso. Pois é, velho. Feito eu falei, eu acho que é o mangá, o anime aí, mais importante da história, assim, de verdade. Sem desmerecer os grandes clássicos, Ghost in the Shell, Akira, até as coisas mais antigas mesmo, Astro Boy, que foi o primeirão e tudo mais. Mas pra mim é o mais importante. Não é meu favorito é Shaman King, por uma coisa extremamente nostálgica, mas pra mim o mais importante mesmo é Evangelion. Assim. Então eles têm um produto que vende muito, cara. A imagem do Evangelho é muito legal, vende muito. Os personagens, o próprio Shinji, o Kaoru, a Rei e a Asuka são personagens icônicos. Se você mostrava eles pra alguém que não é tão fã de anime, eles não vão saber que é de Evangelho, mas vão dizer que já viam em algum lugar, sabe? Nem que seja rodando assim o Instagram ou qualquer coisa do tipo. Eles são icônicos. Não conheço anime, mas falaram mal desse cara aí. Pois é. Eu acho que sim, vamos ter. Não acho que é no futuro próximo, mas é uma marca muito forte pra ficar parada, sabe? Então, eu acho que inevitavelmente a gente vai ter alguma coisa dele. Só espero que não seja essa coisa de recontar a história novamente, do início, aí mostrar a Misato indo buscar o Shinji no carrinho azul dela e tudo mais. Espero que não. Uma coisa que eu gostaria muito, que a gente até falou no começo, eu gostaria que tivesse um bom jogo de Evangelion. Eu acho que tem como. A Taikon Titan ganhou o jogo. Não é um primor, mas tem jogo dele. Outros animes aí estão ganhando jogos. Então acho que gostaria de ver um bom jogo de Evangelion que nunca realmente foi feito. E eu acho que assim, alguma coisa mais de literatura, velho. Um livro, assim. Uma bíblia do Evangelion, contando desde o começo realmente da criação, da raça ancestral, até mesmo os eventos finais de Evangelho, assim. E como é livro, cara, você tem a liberdade de atolar conteúdo lá, que é como é outra mídia, você consegue explorar de uma forma diferente, né? Então, essa coisa que a gente falou, né? De sair, quebrar aquela barreira da transmídia e alcançar outras coisas, assim. Então, é o que eu gostaria de ver, assim. Um bom jogo e talvez um livro, sabe? Algo assim que contasse mais essa coisa do Evangelho. Porque o Evangelho é meio que dividido em 3 partes, né? Tem a parte mitológica, da série, dos anjos e tudo mais, das sementes, das luas, das lanças. Tem a parte ali de combate na neve, que é o momento Tatakai da obra, que é de combate, e tem toda a parte psicológica. Então, dá pra trabalhar bem, sei lá, pegar um livro e trabalhar bem essa parte mitológica do Evangelho. Eu acho que seria interessante ver, sim. O Evangelion, pra mim, como marca... O Evangelho é uma marca, né? Vocês sabem bem disso. Sim. O Evangelion como marca nunca vai acabar. Não. Tanto que ele já acabou uma vez. E voltou de novo. Então, como marca, ele não vai acabar. Pra frente, algum futuro de uma animação nova é muito complicado porque é muito pessoal. Veja bem, se Evangelion ele fosse parte de um estúdio lavado, aquele estúdio que pensa, não, a gente precisa de dinheiro, a gente quer grana, vamos pegar os nossos roteiristas, vamos pegar os nossos animadores e vamos pegar um anime aí que a gente quer ressuscitar e vamos tacar fazer marketing dele pra vender boneco. Aí ok, só que é uma coisa muito particular de uma única pessoa que desde sempre trabalhou em cima disso. Então, seria mais ou menos perguntar pra vocês assim, aquele copo que vocês tanto amam, vocês tanto gostam de tomar café com leite, quebrou, vale a pena comprar o mesmo copo de novo? Se é aquele copo tão íntimo, era um copo muito bom e tal, se não vão achar mais aquele copo, às vezes vão querer achar um copo melhor. Então, é mais ou menos uma analogia. É difícil imaginar daqui pra frente uma nova animação de Evangelion na mente do criador. Sim. Acredito que Evangelion mereça Gaiden. Merece algumas animações especiaizinhas pra contar eventos do Segundo Impacto, pra contar a mitologia mística. Acho que merece sim ter essa vaidade. Acho que ele daqui eu não poderia pensar nisso se não for por ele pensar e vender o licenciamento para que isso seja feito, né? O Evangelion, gente, ele sempre teve um controle absurdo da Gainax por parte do Hideki Ono. Realmente o pessoal não gostava. Jogo de Evangelion que era feito, realmente é esquisito os jogos de Eva por causa disso, tá? Não era simplesmente se o estúdio queria comprar o licenciamento, eu vou fazer qualquer coisa com o Evangelion. Não é simples, não funciona assim. O controle criativo sobre Evangelion é absurdo. E sempre vai ser porque os personagens
do Eva importa muito pros criadores. Eles têm uma afinidade, assim, eles têm um controle. E pros fãs também, né, velho? A gente tá aqui apontando alguns erros, é porque esses personagens significam alguma coisa pra gente, sabe? Então tem que ter um controle de qualidade. Exato, então existe tudo isso, porque a gente é. O fã é assim, né? O fã é assim. Né? Sai da caixinha, reclama, entra muito. Enfim, mas é porque é fã. O fã entende do personagem, então ele quer estruturar de uma certa forma. E a animação, nas mãos de Hideaki Anno pro futuro, não vou dizer que é impossível, porque né, a gente não conhece o dia do amanhã, né? Sim. Mas vamos chutar que pelos próximos 2 a 3 anos eu não vou ver nada novo de Evangelion. E os mangás, o spin-off do Evangelion é um público muito à parte. Sim. Aquele Evangelion Anima, né? Que é um spin-off e tudo. Sim, é uma coisa... É muito doido, velho. É muito doido aquilo ali. Sim, ainda mais o Angelic Days. Nossa, nem fala. Nossa, não. Pelo amor de Deus. Não, Acho que o Paulinho não sabe nem o que é que a gente tá falando. Sei mesmo. E não vai mudar nada na vida dele. Né? E ele lê. Não precisa ir atrás não, Paulinho. Isso aí é troncho. Totalmente. Tanto que os fãs, nem eles mesmos conversam sobre isso. Né? Nem pra eles é essa coisa toda, né? Mas eu gostaria sim, no futuro, de ter animações que contam coisas do passado, coisas que exploram essa coisa aí, que não distorce, cara, não sai da proposta do anime. Sim. Entende? Acho que ficaria bem legal, sim, sem problema nenhum. Vocês sabem que o Evangelho é um anime que eu sou mais fã desde quando eu conheci, depois eu me tornei fã, eu sempre serei fã desse anime, né? Sim. Então, a coisa que eu mais agradeço nesse anime é o fato de que ele assistir por assistir, todo mundo assiste, gente. Sim. Assistir é fácil. Agora, quando você assiste algo que faz você pensar, isso que é o legal. Demais. É isso que você faz. Você pensa, pô, aconteceu aquilo, mas por quê? Aonde se explica isso? O que é teoria quântica? Será que realmente isso tem a ver? A filosofia empregada, né? Ou fala de depressão, por quê, como, tal, aonde, né? Então, o maior mérito que Evangelion me ganhou até hoje, eu já tenho 34 anos de idade. Eu conheci Evangelion quando eu tinha 24 anos, né? Eu me lembro. Então, o maior mérito que eu guardo desse anime comigo é por ele não me fazer só assistir. Porque assistir por assistir é fácil. Ele me fez ir além de ter assistido. De conhecer coisas novas que na minha cabeça fazia, nem pensava naquilo. Eu não conhecia Kabbalah. Não fazia ideia do que era. E foi nessa procura aí, que o anime ficou me mostrando, que eu acabei ficando muito curioso. Sim. E gente curiosa aprende mais. Gente. Ah, com certeza, velho. O estudo, né? Você estudar sobre algo que você gosta e ir aprendendo e entrando nos hiperlinks lá ali do Wikipedia, qualquer coisa do tipo. Pô, é muito legal, velho. É muito legal. E eu até me peguei fazendo esse exercício nesses próprios filmes aqui. Toda vez que o Kaoru falava, os portões de Goofy. Aí, meu irmão, que diabo é portão de Goofy, velho? Aí eu ia atrás e descobri que tinha coisas na Kabbalah mesmo, coisas do judaísmo, que aí você vai aprendendo, cara, e é conhecimento. E conhecimento nunca é ruim. Então eu concordo totalmente com o que você tá falando, cara. O conhecimento, de forma geral, nos torna pessoas menos ignorantes. Sim, e cara. não é ignorância do sentido que eu sou sou bruto como alguém, eu estou sendo chato com uma pessoa. Eu aprendi sempre que a palavra ignorância é a palavra que se diz à pessoa que não quer aprender. Ela se nega a querer aprender, ela se nega a entender alguma coisa, básica ou não, e ela acaba se tornando uma pessoa ignorante. Quanto mais conhecimento a gente tem, mesmo que a gente não leve para a nossa vida, né? Pô, caramba, eu não gosto de futebol e tal. Ok, mas o que é time de várzea? Isso não vai mudar a minha vida, mas vai me tornar uma pessoa menos ignorante. Boa, velho. Já dizia ET Bilu, né, velho? Busque conhecimento. Ó, o Bilu aí, ó. O Bilu é foda, o Bilu sabia o que falava, velho. Spin-off. Mas é isso, meus queridos. Eu fico muito feliz chegando no finalzinho aqui do pod. Que conversa boa sobre Evangelho. Sempre é muito bom falar de Evangelho. Sim. E quando a gente fala com propriedade aqui, né? Hoje, mais do que nunca, com propriedade. É sempre legal, né? É sempre legal. Eu queria agradecer aqui, mais uma vez, a presença do Dogma aí, lá do Universo Evangelion. Galera,
Se vocês curtem a temática do Evangelion, do clássico, do anime, do mangá, desse novo rebuild, desses filmes novos aí, que trouxe muita novidade. Eu tenho certeza que o Dogma vai abordar essas novidades, esses novos elementos lá no canal dele. Então, vocês têm que ir lá conhecer o canal do cara. É muito bom. Pra quem é fã de Evangelion, é justamente isso, cara. É um conhecimento e principalmente você vê um amor pela produção do canal do Dogma, que é sem igual, cara. São poucos canais no YouTube aí que tem tanta paixão pra falar de um tema que eu conheço assim, né? Por isso que eu sou tão fã e por isso que eu fico aqui mais uma vez emocionado e agradecido por você ter topado participar do podcast hoje, cara. E aí já faz teu jabá de novo aí, reforça. Isso aí, cara. Brigadão mesmo. Tá, obrigado. Eu não vou fazer jabá nenhum, não, tá? Eu só vou agradecer vocês por terem me convidado, tá bom? O único jabá que eu vou fazer, quando vocês lançarem esse podcast, eu vou lá no canal. Aí eu vou falar que... boa! Aí eu participei lá do Caranguejo, tá? Vai lá. Aí tudo bem. Depois de um jabá lindo que eu fiz desse, não precisa também, né, velho? Não há necessidade, não. Obrigado pela intenção. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Paulinho, mais um podcast, né? Mais um spin-off. Mais um spin-off pra caixa, então bota ali ó, o certinho na lista e fecha a régua. Boa, boa. Brigadão, pessoal. Lembrando aí que o Evangelion clássico e o filme, né, o End of Evangelion, estão disponíveis aí na Netflix. E todos esses filmes que a gente falou do Rebuild of Evangelion estão aí na Prime, na Amazon Prime. Então, onde você quiser assistir Evangelion, independente da ordem, hoje é possível. Hoje é bem possível e bem mais fácil, beleza? Escutem os outros programas do Caranguejo Atômico também. E é isso, pessoal. Brigadão por escutarem até agora. Tchau, tchau e fiquem bem. Valeu, pessoal. Até a próxima e falou! Vai, gente. Paz e amor.